Boa noite, pessoal. Estamos dando início à terceira aula, nosso terceiro encontro da nossa formação para o módulo 4. Hoje nós vamos ver anatomia funcional do joelho e da extremidade inferior. Vocês vão ver que todos os subsistemas do core estão envolvidos de um jeito ou de outro nas disfunções de joelho e do pé, e tem um trilho dos trilhos anatômicos, que é o trilho mais importante de todos para esse setor anatômico aqui que nós vamos trabalhar. Então, vamos começar aqui. Vamos lá. Anatomia funcional, então, da extremidade inferior. Vamos começar pela linha lateral. Vocês observem, deixa eu pegar aqui a minha famosa canetinha laser, apontadora laser, que a linha lateral, pessoal, ele está envolvido em toda a estabilização, naturalmente, lateral aqui, do joelho e do tornozelo, tá? Porque vocês observem aqui que ela larga aqui nos peroneais, peroneal longo, peroneal curto, que são os músculos que fazem a pronação, subindo pelo compartimento crural lateral, que é esse aqui, né? O tensor da face lata, e naturalmente toda a face lata, glúteo mínimo e também uma parcela do glúteo médio também entra na parada. Claro, e depois sobe para os oblíquos, intercostais, escalenos, esplênicos, mas essa parte aqui para cima não é relevante para esse setor anatômico que nós estamos aqui agora, né? A questão toda que é importante na linha lateral é onde que ela nasce. E onde que ela nasce, qual é a inserção distal do peroneal longo e do peroneal curto. Ó. O peroneal curto está aqui, ó, na base do quinto metatarso, e o fibular, o peroneal longo, né? Fibular fibular, né? São duas formas de chamar esses músculos. Você pode chamar de fibular longo, fibular curto ou peroneais, né? Aqui no Brasil a gente chama mais de peroneais. O peroneal longo, ó, tem como origem aqui a base do primeiro metatarso, ó, ao lado do cuneiforme. Então, esse tendãozinho aqui, ó, é a origem dessa linha. E essa é uma das razões que esse sistema aqui é tão importante. Porque esse carinha aqui, como a gente já viu anteriormente, ele ajuda também na questão não só da manutenção do arco plantar, do arco medial, mas no sistema de amortecimento da pancada, quando a gente dá a pancada no solo, quando dá a pisada no solo. Então, essa é a importância desse camarada e, consequentemente, dessa linha. Antagonistas. Naturalmente, né, se esses caras aqui eles fazem a pronação, os antagonistas são os supinadores do pé, né? E eles também fazem a flexão, né? Então, antagonistas são os dorsiflexores plantares. E os sinergistas são todos os carinhas que pertencem à linha lateral, né? O tensor da face lata, o glúteo médio, o glúteo mínimo, lá para cima, né? O quadrado, os oblíquos, né? Mas essa parte aqui, para nós aqui, não é importante, tá? Mas, então, esse cara aqui, ó, né? Os fibulares, eles são uma variável importante quando a gente tem pronação excessiva. Esse cara é um cara que a gente tem que olhar para ver se ele está com problema. Subindo na linha lateral dos peroneais, a gente tem o tensor da face lata. O tensor da face lata, ele é um sinergista do quadrado lombar na estabilização lateral da pelve, do sistema lateral. Sinergista do glúteo médio e do glúteo máximo na abdução do quadril. Sinergista do ilíaco e do pectíneo na flexão do quadril. E sinergista na rotação medial do fêmur. Então, esse camaradinho aqui, que comanda toda essa linha, é um cara que toma muito pau.
Eu até costumo fazer uma comparação entre o tensor da face lata e o coracobraquial, né? Aqui em cima no complexo do ombro. Peitoral menor. São músculos pequenos, assim, que ninguém dá nada para eles, né? Mas eles tomam um pau terrível, coitado, né? Em função das múltiplas atuações possíveis, diferentes desse carinha aqui. Nós vamos ver depois nas disfunções, aquelas pessoas que têm o pé 10 para as duas, né? Pé 10 para as duas. Quando tu bota o cara na maca, ele está com os pés em rotação externa. Só que essa pessoa, ela não caminha com os pés em rotação externa. Nem corre assim. Ela corre assim, ela caminha assim. Mas em repouso, ela está em rotação externa. Isso significa que o glúteo máximo dela está com alta carga neural e ou os adutores e os rotadores internos com baixa carga neural. E isso faz com que ela fique com os pés assim. Só que na hora dela caminhar, na hora dela correr, que ela fica com os pés apontados para frente, alguém tem que estar fazendo esse trabalho, né? De botar o pé em rotação medial. E quem é esse cara? O tensor da face lata, porque ele é sinergista da rotação medial. Então a gente encontra esse carinha aqui facilitado assim, ó, com muita frequência. E a causa da facilitação pode estar relacionada com problemas de estabilização da pelve, pode estar relacionada com problemas dos demais flexores do quadril, como pode estar relacionada, na maioria das vezes, com essa questão do pé 10 para as duas. O glúteo médio é outro cara super importante para esse segmento aqui, né? Porque junto com o quadrado lombar contralateral, ele faz parte do subsistema lateral, né, de estabilização da pelve. Além disso, como ele é multipenado, assim, ele tem o ângulo de penação varia, né? Essas fibras anteriores são sinergistas da flexão do quadril, as fibras posteriores sinergistas da extensão do quadril e as fibras laterais fazem realmente a abdução do quadril. E aí chegamos na linha anterior profunda, que eu sempre digo para vocês, né, essa linha é o pau da barraca do corpo humano, e principalmente para esse setor anatômico aqui que nós estamos estudando agora, né, que é joelho e extremidade inferior, então nem se fala, né? Nós já vamos ver por quê. Mas o principal elemento dela, principal, não o único importante, né, é o tibial posterior. Na verdade, nós temos três músculos no compartimento posterior profundo aqui da perna, né, que é o tibial posterior, o flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux, que fazem parte dessa linha e que disfuncionam com muita facilidade, dando um monte de problema. Aqui, ó, flexor longo dos dedos e do hálux, né? Os dois flexores estão aqui. Subindo, nós temos o poplíteo. Subindo, nós temos o adutor magno, o assoalho pélvico, o elevador anal, o obturador interno, psoas, ilíaco, pectíneo e diafragma. Ou seja, existe uma conexão que nós já vamos ressaltar melhor no slide final dessa aula aqui, sobre o core, né? Na verdade, o core começa no pé, né? Então, gente, olha só, manutenção do arco longitudinal, estabilização do joelho e do quadril, além de, naturalmente, suportar a coluna, né? Essa linha é super importante. Tanto é assim que, quando ela está inibida, o que a gente encontra? Pronação excessiva, pé plano, joelhos em varo, quando facilitada, ou em valgo, quando inibida, dor no aspecto medial do joelho, quando inibida, retroversão pélvica, quando facilitada, disfunções ventilatórias por causa do diafragma
e disfunções no assoalho pélvico. Essas disfunções do assoalho pélvico, naturalmente, é de duas naturezas. Ou está facilitado, ou está inibido. O assoalho pélvico, quando está facilitado, ele está compensando por alguém aqui do subsistema de estabilização intrínseca que não está funcionando. Tanto pode ser o diafragma, antagonista, quanto pode ser uns oblíquos. Tá? Normalmente, o assoalho pélvico, quando está facilitado, esses dois caras, ele está compensando ou pelos oblíquos ou pelo diafragma. O componente mais importante aqui, então, da linha anterior profunda é o tibial posterior. Tá? Esse carinha aqui, ele tem como função, ele é um sinergista da flexão plantar e ele auxilia, é um sinergista também, da manutenção do arco medial e da supinação, né? A supinação do pé. Então, o tibial posterior, junto com o tibial anterior, eles são responsáveis pelo mecanismo de absorção, o mecanismo de pronação e absorção de energia do pé no solo na corrida. Então, quando o sujeito apresentar o pé muito pronado e não for uma patologia estrutural, é nesses carinhas aqui que a gente tem que olhar, tá? Deixa eu ver aqui o que mais falo aqui. Assiste os soleares na desaceleração da dorsiflexão plantar na fase intermediária da marcha, que é exatamente isso que eu falei. Manutenção do arco longitudinal, já falei. Sinergista com o tibial anterior. Como ele pertence à cadeia posterior, ele pode estar facilitado por que razão? Se ele pertence à cadeia posterior é panturrilha, isquio e lá no glúteo, né? Qualquer um deles, mas principalmente o isquio e o glúteo vão estar inibidos. Vai encontrar a panturrilha, naturalmente, toda a panturrilha facilitada e, naturalmente, o tibial posterior também facilitado. Entre os componentes da linha anterior profunda, existe outros dois, né, que é o flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux. Auxilia na manutenção do arco longitudinal, flexão dos dedos 2 a 5, sinergista na supinação, inversão do pé. E o flexor longo do hálux. Nunca esquecendo, né, pessoal, que quando na anatomia tem essa denominação aqui longo, é porque também tem o curto. No caso aqui da extremidade inferior, o curto está onde? É um músculo intrínseco do pé. E sempre quando é longo, ele é extrínseco do pé. Está lá na perna, como é o caso aqui, né? Então, a inserção proximal dele aqui é na face dorsal do perônio, aqui na membrana interóssea, e a inserção distal é na falange distal do hálux, fazendo flexão do hálux. Essa é uma aula bem curtinha, já estamos, inclusive, chegando no final dela. O Joselito vai conseguir aproveitar toda a aula, porque eu não vou entrar na parte seguinte, que já são as disfunções. Então, gente, qual é a conexão da linha anterior profunda com o core? Está aqui, ó, nesse diagrama aqui. Nós temos todos os três músculos do compartimento posterior da perna, que é o flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, tibial anterior e tibial posterior. Então, aqui, ó, nessa linhazinha, ó, representados, né? Nessa linha aqui, correto? Todos esses carinhas aqui, ó, todos esses carinhas estão representados por essa linha de tensão aqui, ó. Perfeito? E eles estão conectados com quem? Com os adutores e com o assoalho pélvico. Na parte inferior. Na parte superior, indo para o psoas, ó,
Aqui está o psoas. E como o psoas tem conexões com o diafragma, está aqui o diafragma. Então, qual é a importância desse conhecimento aqui, dessa leitura aqui, né? Que quando nós encontrarmos alguém com os pés pronados, nós temos que olhar muitas coisas, inclusive para saber se essa questão da pronação excessiva, ela é um problema neuromuscular que a gente consegue ajudar a pessoa trabalhando nesses músculos aí, né? Os músculos, não só apenas os músculos que auxiliam, são sinergistas da manutenção do arco plantar, mas também em todos os músculos do core, né? Através da linha anterior profunda. E todos esses caras aqui, né, os adutores, o assoalho pélvico, o psoas, quadrado lombar e diafragma, pertencem à linha anterior profunda. Deixa eu ver se... Espera um pouquinho, vou ter que interromper aqui. Acho que alguém chegou aí. Doutor Renato. Doutor Renato. Ué, cadê ele? Bom, voltando. A linha anterior superficial, ela também está muito envolvida com problemas no joelho. Deixa eu voltar com a canetinha. Problemas no joelho. Nós vamos ver que dor no joelho, assim como dor no cotovelo, ou tem problema, a razão da dor no joelho está localizada ou no quadril ou no tornozelo. Mais frequentemente, dor no joelho tem a ver com o quadril, mais do que com o tornozelo. Mas uma das linhas, um dos fios anatômicos que fazem essa conexão é a linha anterosuperficial, principalmente quando essa dor no joelho for dor anterior, dor na frente. Nós vamos ver a dor anterior do joelho, ela é consequência de uma facilitação no terço distal do quadríceps, compensando por uma inibição no terço proximal do quadríceps. Uma relação de sinergia. Tá? Então, normalmente, esse é o cenário e a utilidade da gente interpretar uma dor no joelho através da linha anterior superficial. Já a linha posterior superficial vai ser utilizada nos casos de fascite plantar. E aí eu gosto de ver, né, o pessoal da internet ali dando receita de bolo para resolver a fascite plantar, dele fazer liberação miofascial aqui na face plantar, né? Não que não tenha que fazer para tratar a fascite plantar, tem que fazer também, tá? Mas se a gente tem esse conhecimento aqui de que a fáscia plantar está linkada com o tríceps sural, que está linkada com o isquiotibial, que está linkada com o glúteo, a coisa fica um pouquinho mais refinada, né? A causa da fascite plantar pode ser várias, como a gente vai ver logo depois nas disfunções. Pode ser, por exemplo, um problema de perda de mobilidade no tornozelo, perda de mobilidade na primeira articulação metatarsofalangiana, tudo que quer dizer que se relaciona com dificuldade na absorção e dissipação de energia. Vocês vão ver que a capacidade que os tecidos, o tecido miofascial tem de absorver e dissipar energia é de importância fundamental para as lesões nesse segmento anatômico aqui. Então, a utilidade dessa linha aqui para nós é
fascite plantar, tá? Direto aqui, né? A gente explica a fascite plantar com facilidade. Vocês entenderam essa questão aqui? Tem alguma dúvida até agora? Podem falar. Tocando. E de trilho anatômico, é isso. Então, nós temos os trilhos anatômicos importantes. A linha anterior profunda, a linha lateral, a linha anterior superficial e a linha posterior superficial. Lembre-se, né, de que dependendo da disfunção que vocês estão enfrentando, vocês vão usar um modelo ou outro modelo, ou talvez uma combinação de modelos, né? Muitas vezes eu preciso fazer uma combinação dessa situação aqui, né, dos subsistemas do core com algum trilho, tá? A gente nunca resolve um problema usando apenas um modelo, tá? Por isso que a gente tem que ver tanta coisa, né? Porque a gente tem que ter esses modelos na cabeça para poder se situar e interpretar o problema que a gente está enfrentando ali. Então, o sistema lateral, né, é responsável pelo controle da pelve no plano frontal, no plano coronal. E ele é composto, peraí, aqui, sistema lateral. Ele é composto pelo quadrado lombar, o glúteo médio e glúteo mínimo contralateral e os adutores. Então, como é que a gente lida com essa situação aqui? Imagine que a pessoa está na maca aqui, né? E vocês fazem um teste nessa pessoa de rotação externa e rotação interna no quadril, que é o teste padrão aqui mais importante que a gente usa é este, né? E vocês notam que há um déficit de rotação externa. Está trancando em rotação externa. Quem que vocês vão ver que está trancando? Aqui, né? Rotadores internos, adutores, esses carinha aqui provavelmente estão facilitados. Provavelmente o tensor da face lata vai estar facilitado também, e provavelmente esse oblíquo e este quadrado lombar também vão estar facilitados. Então, no caso do déficit de rotação externa, vocês vão ter que olhar todos esses carinhas e se confirmar, pode não se confirmar, todos eles, alguns deles, não todos, você tem que liberar todos eles primeiro, tá? Senão não vai consertar nunca isso aqui. Então, está aqui uma situação exemplar, né? Mas não é a única, né? Qualquer situação que tu está em base monopodal, tu está ativando, está usando o subsistema lateral. Tá? Estabilização da pelve no plano frontal, quando em apoio monopodal. Tá? Pode ser na corrida, nessa situação aí, em qualquer exercício que você está em base monopodal. Aliás, a base monopodal é o exercício de eleição para nós ativarmos, integrarmos todos os subsistemas e core e relativos a esse segmento anatômico aqui. Então, a gente vai ver, partindo dos músculos intrínsecos do pé. Quando tu fica em base monopodal, tu tem que ativar toda a musculatura intrínseca do pé e de baixo para cima, tudo. Naturalmente, os subsistemas oblíquo anterior e posterior. Por quê, né? Porque eles entram com os adutores, entram com os oblíquos, entra com o dorsal, entra com o glúteo, tudo que diz respeito à estabilização ali do quadril. E um carinha que costuma dar problema, principalmente para a turma da corrida, é o subsistema longitudinal profundo. Esse cara aqui, quando está disfuncional, é batata, é sempre, sempre, sempre em facilitação. E os sintomas que vocês vão ver, gente, situam-se aqui, ó. A pessoa relata uma dor no tornozelo, aqui no maléolo, um pouquinho para cima do maléolo, uma situação que tu pode confundir com uma síndrome do túnel do tarso, uma facilitação aqui no tibial, nos peroneais e tal.
Mas aí vocês vão examinar o bíceps femoral dessa pessoa, vai estar reativo também. Aí vocês passam para o glúteo, vai estar reativo também. E chegando na face tóraco-lombar, aqui no quadrado lombar, vai estar reativo também. Então, pessoal, vai estar a pessoa que apresenta dor nessa região aqui provavelmente está com todo esse subsistema facilitado. Mas não é difícil consertar isso aqui, basta fazer a liberação miofascial de todos esses carinhas aqui e ativar os antagonistas dele primeiro. Depois, a gente tem que ativar eles próprios, né, os agonistas, né? Também tem que ser ativados, mas primeiro tem que ativar os antagonistas, que são os adutores e os rotadores internos. E é isso. Essa aula de hoje termina aqui. Essa agora, a parte 4, a gente já começa com as patologias. Eu não vou entrar, essa aqui é o filé mignon desse curso, né? O doutor Renato está aqui. Ô, doutor Renato, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Aos Tudo demais bem. colegas, o meu cordial boa noite. Cheguei meio atrasado, tive uns probleminha aí para resolver, a nível hospitalar, mas gostei da apresentação sua. E o que eu lhe perguntaria? Como é que o senhor interpreta que um paciente com fascite plantar vai procurar ortopedista e, dependendo do ortopedista ou fisiatra, ele já tem lá as famosas ondas de choque. E eles só usam a onda de choque no fáscia plantar. Aí fazem 2, 3, 4 sessões, que é mais ou menos ao nível de 2 das suas, em valor das suas aplicações, e às vezes não resolve. Então, o senhor está dando a explicação por que não resolve, mas em alguns casos resolve. Alguns casos resolve, inconcebivelmente, mas resolve. Alguns casos. Eu interpreto essa variabilidade de resposta em função do ponto, né, da jornada, da disfunção que a pessoa se encontra, né? Talvez resolva se ela está bem no início e o problema não subiu muito ainda, né? Mas provavelmente, né, as pessoas, quando vão buscar esse recurso, já estão em um quadro mais avançado. Eu não sei, eu não tenho essa casuística ali do quanto esse recurso pode ajudar. Eu entendo que, por exemplo, onda de choque, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas eu acho, não tenho certeza, que a onda de choque se aplica mais quando já tem um esporãozinho ali, um osteófito se formando. O que o senhor me diz? Olha, a minha experiência é o seguinte, eu até criei a onda de choque campeira, porque a onda de choque... O senhor já viu o aparelho de onda de choque? Não. Então, vale a pena ver. É um tubão assim que ele faz isso aqui, ó. Pam, 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 com uma máquina. Então, eu pensando nisso, como eu atendia muita gente campeira lá, Passo Fundo, interior, né? Aí eu criei a onda de choque campeira. O que é a onda de choque? Tu fica com o calcanhar batendo. Ali tu vai criar uma diminuição da isquemia, vai puxar o sangue para ali também. E muitos desses casos, eu não levantei o número de casos ainda, mas eu vou levantar isso, eu tenho tudo documentado. Muitos melhoraram, só com isso aqui, ó. Pá, 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 pá. Faz todo dia, durante uma semana, 10 dias mais ou menos, tu vai criar um espaço para haver uma irrigação maior a nível de calcâneo e fáscia plantar. E bater com a mão ou com algum objeto? Não, o calcanhar mesmo, ele pega, tira o sapato e faz isso aqui, ó. Entendi, bater no chão. Bate no chão, exato. Não tem Exatamente. perigo da pessoa usar força excessiva, se machucar nisso aí? Bom, depende da pessoa, né?
Tem que dar uma instrução direitinha, né? Não, tudo depende. Tem gente que. Aqui na cidade é mais difícil, né? Por isso que eu apelidei de onda de choque campeira. Sim, Né? Isso é para gaúcho raiz ainda, né? O que está muito escasso também, né? também. Mas tudo bem. Agora Eles, tudo pode, eles né? dão risada quando eu apresento isso aí no meio ortopédico, né? Eles dão risada, porque normalmente eu participei de muitos. O primeiro congresso gaúcho de ortopedia e traumatologia, o presidente fui eu, e criamos lá em Passo Fundo isso. Tá? Então a gente tem alguma tradição em discussão e diálogo. Nunca vou achar que eu estou extremamente certo, nem extremamente errado. Se me provarem que eu estou errado, vou aceitar. Mas se me provarem que eu estou certo, também já aceitei, tá? Sem problema nenhum. Mas é isso aí. Eu acho que tem fundamento isso que o senhor falou, e não adianta, digamos, tu tratar apenas o local da dor. O local, às vezes, é só o reflexo, não é? Exato, exato. E essa é a grande mensagem, isso que o senhor acabou de falar agora, é a grande mensagem do método R2FT que eu quero que vocês levem no coração e na cabeça, né, para o resto das vidas de vocês. Porque quem trata o sítio da dor fica mordendo o próprio rabo, né? Não consegue resolver o problema. A gente tem que investigar de onde vem a dor, e a única forma de investigar de onde vem a dor é utilizando os mapas de anatomia funcional. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Quando não for possível resolver por isso, eu sempre digo, tem gato na tuba, né? Tem gato na tuba. O problema provavelmente não é neuromuscular e tem outras etiologias. Quer ver um caso que eu peguei essa semana de alta complexidade? Uma moça, uma moça, tem 33 anos, médica, e ela veio já com um pré-diagnóstico de fibromialgia. Fibromialgia. Eu disse, porra, mas tu não tem perfil de fibromialgia, né? Eu disse para ela, porque já falamos sobre isso numa aula sobre dor que eu dei, né? Mas perfil de fibromialgia, o que que é? Mulher de meia idade para frente e tem uma vida complexa, né? Ela é empresária de média ou grande empresa, marido, filho, nora, genro, neto, funcionário, cheio de pepino, uma matriarca controladora e ela quer saber da vida de todo mundo, enfim, é um estresse do cacete, por décadas a fio, que acaba explodindo naquele quadro ali que se convencionou chamar de fibromialgia. Mas a paciente fibromialgica, ela tem algumas características além dessas, né? Ou ela apresenta alodinia ou hiperalgesia, uma das coisas, e o padrão álgico dela é simétrico. Onde tu apertar ela, ela vai sempre responder da mesma maneira. Já essa moça não. Essa moça tem 33 anos, é médica, profissional liberal, não é casada, não tem nada daquelas características que eu falei, e o padrão de apresentação de dor não é simétrico. Ela também não tem hiperalgesia, não tem alodinia. Eu digo, você não tem fibromialgia, mas da onde vem, então, todo aquele monte de dor que ela tem ali? Do intestino. Do intestino. Ela tem cólon irritável e dava para ver, assim, ó, fazendo uma liberação miofascial no psoas dela, dava para ver direitinho o pepino. E, além disso, ela tem problemas de ordem emocional ou talvez até psiquiátrico, mas emocional com certeza, porque ela disse que tem compulsão alimentar. Então, ela tem compulsão alimentar, tem problema emocional e tem aquela brutal desbiose ali no intestino dela, que está levantando o sistema imunológico, deixando ela cronicamente inflamada, subclinicamente, e é a causa daquele monte de dor que ela tem ali. Então,
eu fiz a liberação miofascial do psoas, fiz a liberação miofascial, assim, dos paravertebrais, deu uma aliviada, mas eu agora vou ver nessa semana o quanto que eu consegui ajudar ela, mas eu expliquei para ela que, primeiro, para resolver o quadro de dor dela, ela tem que ver aquele quadro de intestinal ali. Então, isso mostra, assim, que muitas vezes a pessoa está com dor, mas não é só desequilíbrio muscular, né? Pode ter um monte de coisa por trás ali. Uhum. Pode falar, Renato. Vou me permitir mais um adendo. O senhor falou em quadro intestinal, que na realidade são membranas, e as membranas fazem parte do miofascial, e aí é mais difícil de tratar. E o senhor tratar, desinibir ou arregimentar essas membranas, lá no fundo, é mais complicado um pouco. Então, muitas vezes, não vai adiantar nem a sua técnica profunda. O senhor vai ter que misturar alguma coisa a mais. Tá? É o que eu falei para ela, né? É o que eu acabei de falar aqui para vocês. Esse caso dessa paciente, ou desses casos assim, onde a causa da dor provém de outras questões, no caso, emocionais, que essa moça tem problemas emocionais e tem um problema intestinal, né? Uma desbiose intestinal, um quadro inflamatório crônico, né? Sistêmico. Nesses casos, a gente não consegue ajudar muito. Não consegue. Isso é complicado, é bem complicado. Mas meus parabéns, a fibromialgia gera muita discussão no meio médico, porque tem os que acreditam e tem os que não acreditam e tem os que são borderline, né? Mas só vou lhe fazer uma crítica, não é só as mulheres que têm isso também, não. Hoje está mudando muito o perfil disso aí, né? E não podemos falar das mulheres, porque nós, sem as mulheres, não sobrevivemos, né? Sim, sim. Não adianta, né? Nós sempre dependemos dela. Então, fica aí a ressalva. Mas meus parabéns. Fibromialgia é discutível. A casuística, né? A literatura, ela relata que a fibromialgia ocorre 7 vezes mais frequentemente em mulheres do que em homens. Aqui, na minha experiência, eu tratei 4 casos, 4 mulheres e um homem. 4 casos, eu peguei 5 casos. Mas a sua estatística é maior de mulheres, né? Sim. Não é homens, né? O homem é mais difícil de a médico, a professora, a personal trainer, essas coisas todas. Homem é muito complicado. Eu não gosto de homem, dá alergia, dá brotueja. Homem, né? O bom mesmo é a mulher. Mas a grande diferença é que na parte médica, tu não lida com paciente que nem vocês lidam, rígido, que estão participando de educação física, de exercícios e tal, são atletas. Para nós, não vem esse tipo de paciente. Então, por isso que tem que trabalhar integrado, não adianta. Se eu vou querer fazer todo o trabalho que vocês fazem aí, eu não vou conseguir. Então, qual é a minha função, qual é o meu papel? É fazer o diagnóstico. Se eu fizer bem o diagnóstico e encaminhar, olha aqui, ó, tem que agora equilibrar lá com o pessoal da educação física. Acabou, pronto. Nós vamos resolver. Exatamente isso, doutor Renato. Exatamente isso. O problema é que até agora o profissional de educação física não era considerado como um clínico. Ele não resolvia nada. O clínico todo mundo é. A partir de agora é que nós estamos criando esse precedente, mesmo que de maneira informal ainda, né? Mas o fato é que nós estamos conseguindo resolver questões de baixa complexidade relativas a desequilíbrios musculares. Então, isso é um papel clínico, né? Onde tu passa a resolver um problema de dor, de saúde do teu paciente, do teu aluno, do teu cliente, tu passa a exercer um papel de clínico. E o profissional de educação física, até agora, não tinha esse papel, né? A nossa esfera de atuação era recreação de adultos e fazer
um trabalho estético ali, né, de hipertrofia, de emagrecimento, tentar emagrecer as pessoas com exercício, que é uma furada, né? Muito difícil. Então, a partir de agora é que a gente está aqui com o nosso trabalho da R2, é que a gente está criando esse precedente, né? Mas a ideia é, a partir desse contato aqui, dessa ponta de lança que o senhor está nos proporcionando, alargar mais essa frente, né? Tornar essa ponta de lança numa frente de ação efetiva, né? Colocando o profissional de educação física como mais um parceiro da medicina para resolver esse tipo de problema, né? É isso aí. Mas quem sabe vamos ouvir a Alessara aí, o Felipe, o Vegeta. O Vegeta está quieto aí, nem aparece. O Portugal não falou nada, deve estar com dor de garganta. Portugal, como é que tu tá, velho? Fala alguma coisa. Bem, tô bem. Tá bem? E o pai, como é que tá? O pai. Tem reclama mais da dor na lombar, assim, aquela megapófise, né? Até. Vamos operar então. Não, cirurgia o pai corre. O pai é muito cagão pra cirurgia. Até ia falar contigo a semana para ver se daqui a pouco ele vai viajar, né? E aí, daqui a pouco fazer um bloqueio, sei lá o que dá pra fazer para diminuir a dor, não sei. Bloqueio podemos fazer em consultório, Vegeta. Porque ele vai passar um tempo sentado e aí vai ferrar de vez. Eu falei, cara, a gente faz as liberações aí, mas daqui a pouco vamos fazer um bloqueio, ver se tá com muita dor, né? Ele vai competir? Tá viajando para competir? Não, ele vai viajar para o interior, lá, levar a minha avó para lá. Entendi. Vai Tá. ficar, e aí vai ficar um tempo lá também. Mas, cara, tu já sabe, né? Traz ele aqui que a gente atende ele, cara. De boa. Não, vamos atender, eu sei. Mas ele só está se incomodando mais com isso aí, né? Essa parte da coluna mesmo. O quadril até menos. Mas é quando eu quero fazer. É que assim, o cara aqui não funciona, né? Porque quando eu quero fazer a liberação nele, ele não quer. Aí quando ele quer, eu não posso. Aí, não, é aquela coisa, né? É Tratar complicado. familiar é um pepinaço. É complicado. Mas, É um no pepinaço. mais, tirando isso, ele tá bem, tá treinando, tá? Treina, né, de baixo, faz as coisas dele, né? Não para, né? Tá bom. Felipe, quer colocar alguma coisa de joelho, pé que tu pegou, algum caso assim do beach ali? Não, acho que estou sem casos agora de joelho ou pé. Estou pegando mais casos ultimamente ali. Tenho também quase não atendido, mas os principais que têm vindo é tudo cervical e ombro. Mas no beach tênis tem muito problema no joelho, né? O beach tênis não costuma dar? Tem também, porque as posições que a gente faz é sempre lateral e sempre o mesmo lado. Então a gente acaba sobrecarregando muito o quadril de um lado só, e o que ocasiona do joelho incomodar em alguns casos. Eu até estava com o meu caso, lembra? O meu joelho estava incomodando. Eu comecei os exercícios, as ativações de quadríceps, altura de panturrilha melhorou bastante. Eu não me lembro a dor de joelho, qual é que era, em que setor anterior, Eu medial? estava eu tava com uma dor no que vinha do meu cisto, o cisto no poplite Ah, uma dor posterior. inferior. Aí eu estava tensionando demais a minha panturrilha e o meu quadríceps da coxa esquerda não estava trabalhando. E aí a gente liberou, comecei a botar gelo também no cisto, ele diminuiu e comecei as ativações de quadríceps. Aí comecei com os reforços laterais, tudo, e melhorou. E aí apareceu um colega meu que joga comigo, igual. E aí já foi mais fácil mexer, porque era igual o meu. Aí a gente também fez a soltura de panturrilha, as ativações do quadríceps, tudo.
ele também está bem. Mas eu não tenho pego muito joelho, não. Às vezes aparece mais, só que agora não tenho mais nenhum caso específico, não. Bom, o poplíteo é o cara que a gente tem que olhar, né, para a dor posterior do joelho. E o principal antagonista, vocês vão ver que tem outros vários, mas o principal antagonista do poplíteo é o quadríceps. Então, se o joelho está doendo porque o poplíteo está facilitado, vocês vão liberar o poplíteo, liberar todo o tríceps sural e ativar o quadríceps. Grosso modo, essa que é... A minha queixa e a queixa dele começa a limitar a flexão do joelho, né? Então, tu começa a ter uma amplitude menor de flexão do joelho e daqui a pouquinho eu estava já manco, não conseguia caminhar direito. Mas agora tudo certo. E ele igual, também estava manco igual. O poplíteo ali estava tudo inchado. O meu doía mais lateral e o dele mais medial, mas da mesma forma. O cisto bem inchado ali. Bom, então, pessoal, assim, o que eu quero que fique para vocês, assim, da parte da anatomia funcional aqui dessa aulinha de hoje, é a questão da linha anterior profunda, né? A importância da linha anterior profunda. O senhor pegou essa parte, doutor Renato? A linha anterior profunda? O senhor não pegou? Pegou? Porque essa é a linha que a gente vai ver, vai observar, vai analisar quando a gente encontrar uma pessoa com pronação excessiva, com pé plano, e vocês identificarem que essa condição é um pé plano flexível, não é um pé plano estrutural. Porque quando for pé plano estrutural, vocês vão ver depois ali, é fácil de ver quando é um pé plano estrutural, quando é um pé plano que não dá para mexer, do que dá para mexer. E quando dá para mexer, a gente vai ter que mexer na linha anterior profunda, entre outras coisas. Tá? Mas é uma intervenção assim bem complicada, mas é o que diferencia, né, o nosso trabalho das demais abordagens terapêuticas, né? Porque senão é só botar órtese, né? Botar a palmilha e tocar ficha na pessoa, né? Não tem outro jeito. Então, eu vou lhe dizer uma coisa: o pé plano é muito relativo. O maior jogador do mundo, chamava Edson Arantes do Nascimento, tinha pé plano, bilateral. Nunca teve dor de pé nem coisa nenhuma e fez 200 mil gols aí, né? Então, isso aí é complicado. O pé plano com dor é uma coisa, o pé plano não precisa, excepcionando, da dor. Não vai tratar pé plano se não tem dor. Exatamente. Isso é uma coisa que nós vamos mostrar, vamos conversar bastante essa questão no segmento seguinte agora, né, que são as disfunções. O pé plano faz parte das disfunções. E uma situação que eu não vou mostrar o Pelé, até porque eu não sabia do Pelé, mas eu vou mostrar o Neymar. O Usain Bolt. Tá O bom. Usain Bolt é um horror, como vocês vão ver, tá? Tem o Joanete, tem o Alex Val, pronação, Tem pé tudo. plano. Meu, pé do cara é um horror. E é o Usain Bolt, quer dizer, vocês vão tentar corrigir o pé do cara para ver se o cara corre mais? Eu não faria isso. Então, existe essa questão que a gente vai conversar mais profundamente na parte das disfunções, que é onde, quando a gente deve tentar intervir e quando não tem que intervir. E essa situação aqui que o Dr. Renato trouxe é exatamente a situação emblemática, né? Existem alguns esportes que causam adaptações anatômicas, por exemplo, o próprio levantamento de peso. O cara que é um atleta tipo o Portugal, que é especialista em força, especialista em treinamento de força, especialista nos básicos, em powerlifting, não em levantamento olímpico, que é outro departamento, mas em powerlifting, né? Para tu empurrar uma carga alta, o que tu precisa? Estabilidade, né? Precisa gerar estabilidade em todos os trilhos, né? E se essa estabilidade não for de alguma forma compensada, o que acaba gerando a gente? Hipomobilidade, né, Portugal?
Então, todo esporte praticado no alto nível, ele vai gerar adaptações anatômicas funcionais, que são necessárias ao alto rendimento. Outro cara que eu trago para vocês, que eu já trouxe lá no módulo 1, acho que foi no módulo 1 que eu trouxe, é o Michael Phelps, que tem anteriorização cervical, tem os ombros em rotação interna. Por que que ele tem isso assim? Porque o cara é nadador, o cara tem um peitoral e um dorsal fantástico, e ele precisa daquele dorsal, ele precisa daquele peitoral ali. E tanto o peitoral quanto o dorsal fazem o quê? Colocam o húmero em rotação interna, fazendo com que ele tenha aquela postura horrorosa. Mas nós não vamos consertar a postura do Michael Phelps. Ele nada bem desse jeito. Então, essas são as questões complexas que a gente tem que ter um olhar muito, muito técnico, muito clínico para isso, e é essa a razão pela qual a gente tem toda essa teoria aqui na R2, né, para saber diferenciar as coisas, né? Assim, o que é adaptação anatômica, o que é disfunção neuromuscular, o que é problema do que não é problema. Onde a gente vai e onde a gente não vai mexer. Era isso. Muito bem. E a Alessara não vai falar, não? A Alessandra já deu um briefing lá no início. Opa! Quer falar mais alguma coisa, Alessandra? Já que o doutor Renato está insistindo tanto, deixa eu me ajeitar aqui. Eu ia comentar sobre a fascite plantar na questão da reação individual aos processos inflamatórios, né? Então, tem pessoas que têm também baixa tolerância à dor e num processo agudo vão procurar um médico e é diagnosticado fascite plantar, e com a palmilha acaba resolvendo ou trocando o sapato, né? Eu conheci 2 pessoas que usavam muito All-Star e daí começaram a ter dor, foi diagnosticado fascite plantar, elas trocaram de tênis e deu, foi só o que elas fizeram e resolveu. Então, tem isso também, que às vezes é o diagnóstico, a tolerância à dor, os processos inflamatórios, se já está cronificado ou não, isso tudo a gente tem que levar em consideração, né? Porque daí, se cair na nossa mão nesse processo, né, nesse meio tempo, assim, a gente, né, vai tentar ajudar, mas pode ser resolvido de formas diferentes, né? Então, essa é uma coisa que ficou me martelando ali enquanto a gente estava falando sobre fascite. E sobre... colocação. Como? Excelente colocação. Obrigada. E sobre a questão também do intestino, né, o síndrome de Crohn, né, eu já te contei a minha história, né, que eu sou celíaca, e eu tinha diagnóstico de fibromialgia, só que quando eu fiz o corte, quando eu comecei a fazer dieta, e foi dieta, reposição de B12, reposição de ferro, e também tinha intoxicação por metais pesados, e em uma semana, toda a minha dor sumiu, eu tava 2 anos já com dor. Só que era tudo também, né? Mas isso também, só que tu falou que não é, eu achei estranho ela não ser bilateral, né? Não, ela é bilateral, mas não é simétrica. Ou seja, a dor que ela apresenta de um lado é diferente do outro. É diferente da do outro lado. Uhum. Entendeu? Em termos de localização e de intensidade. Sim, quando ela resolver a questão da dieta, que dela vai ter controle sobre o processo inflamatório, aí sim é que vai dar para fazer, eu acho, uma análise melhor, né, do que está acontecendo. Porque que ela tem disfunção, ela tem. Né? Uhum. Mas está mascarado, né? Está mascarado por uma dor, por uma inflamação que vem do intestino, né? Embaixo das disfunções, né? Perpetuando as disfunções, está lá o problema do intestino. Né? Ela começou já? Ela buscou? Eu indiquei para ela um nutrólogo, né? Para avaliar essas questões aí intestinais, né? Dela não voltou depois? Não, porque foi essa semana, né? Tá, agora. Eu estou curiosa, eu quero daí... Eu manter você atualizando sobre essa questão da paciente, que é um caso de alta complexidade, mas ela não tem só esse problema, ela tem outro problema emocional também, né? Mas aqui também, esses processos inflamatórios também têm sequelas psíquicas, né? Tem coisas que vão mudar ali. Porque tudo é química, né? Quando ela ajustar a dieta, ela vai melhorar outras coisas também. Sono, cortisol, dopamina, vai dar uma regulada nela. Eu disse para ela assim, olha,
foca no intestino. Foi essas palavras que eu disse. Foca no intestino que tu vai resolver esse problema aqui. Tem uma brincadeira que é assim, tipo, quando a pessoa está enfesada, é porque ela está com fezes até o pescoço, né? Então, deixa ela se liberar, deixa ela fazer cocô normal aí, que daí já vai vai ajudar bastante. Mas é incrível, né? Como essas questões assim relacionadas ao intestino realmente afetam a vida estupidamente, né? Não somente essa questão da constipação, mas, enfim, né? Toda a parada de neurotransmissor, né? O Felipe talvez possa até nos ajudar um pouquinho mais nisso, né, Felipe? Diz que as doenças começam pelo intestino, né? E tem essa comunicação do eixo intestino-cérebro através do nervo vago, né? Então, está muito ligado realmente ao que a gente come, né? Até as nossas emoções estão linkadas, né? A gente ser mais estressado, menos estressado, com o intestino, né? Onde está a nossa linha de defesa. É aquela coisa, eliminar os alimentos, né? É uma tentativa e erro, tu tem que ir testando, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Tem a sua individualidade, mas os alergênicos, né? Pode ser o glúten, pode ser a proteína do leite, pode ser a lactose, né? E aí eliminando e vendo como é que vai ser a reação que a pessoa vai ter. Mas basicamente também cortando os processados, ultraprocessados e colocando comida de verdade, aumentando injetos de fibras e água, né? E que nem a colega falou também, tentando regular o ciclo circadiano dela, do sono, né? Está tudo linkado, né? Esses eixos aí. Então, intestino é super importante, nosso segundo cérebro, né? O doutor Renato pode me corrigir se eu estiver errado, por favor, doutor Renato, mas a ideia que eu tenho é a seguinte, que há 10, 15 anos atrás, a medicina ela só reconhecia o quadro de celíaco. A pessoa é tolerante. E mais recentemente é que a medicina começou a aceitar o conceito, assimilar o conceito de intolerância, em função da modificação daquelas 4 imunoglobulinas, né, que é IgE, IgA, IgB, IgA, IgB, IgE. Você tem mais uma outra imunoglobulina lá, né? Que a pessoa, hoje em dia, então, pelo menos, o senhor me corrija, isso que eu peço que o senhor me corrija se eu estiver errado, tá? Das 4 imunoglobulinas que regulam esses fenômenos, se a pessoa tiver 3 normais, mas uma está assim, ó, 10% acima, já vai dar um espectro de sintomas. Se tiver essa normal e tiver outra 10% acima, já vai dar outro espectro de sintomas, e assim por diante. Então, o celíaco é aquele que tem as 4 imunoglobulinas lá em cima, né? Essa é a ideia que eu tenho. Está certo isso ou está errado, doutor Renato? Não, tá dentro do contexto, o senhor está bem, parabéns, o senhor está modernizado, né? Está falando na moda hoje aí, né? A moda é o intestino, e o Vegeta aí está segundo cérebro, tem uns até que batem o pé e dizem que não, que é o primeiro cérebro, o segundo cérebro é o cérebro mesmo. Também não exagera. Mas isso está na moda, mas é muito difícil tu fazer o diferencial de celíaco ou de retocolite ulcerativa ou de apenas retocolite, ou quando é o problema de microbioma, que é a microbiota intestinal, né? Que é composto pelo próprio intestino, pelas membranas e principalmente pelas bactérias. As bactérias não ficam doentes, o que fica doente é a célula. As bactérias ou elas são saprófitas ou são patogênicas. As saprófitas são as que são do bem, e as patogênicas são as da oposição, as comunistas, né? As comunistas são tudo saprófitas, né? São tudo patogênicas, né? Então é diferente a coisa, né? Mas eu acho que vocês estão certos. Tem que fazer o diagnóstico mesmo. Aí entra para a clínica, né? E muitas vezes não é o exame complementar que faz o diagnóstico. É a suspeita clínica, e o complementar vai te dar certeza de que realmente é aquilo, né?
Esse quadro que eu citei, por exemplo, de vocês, foi uma experiência que eu tive com uma paciente lá atrás, em 2008, 2007. Era uma mulher que tinha 43 anos, gordinha, e ela apresentava uma flutuação de 1,5 kg a até 4 quilos em uma semana. Tá? Sintoma número 1. Sintoma número 2, flutuação no humor. Também, ou ela estava deprimida, ou estava bem, estava mais deprimida do que estava bem, não sabia se era um quadro de bipolaridade aquilo, o que era aquele negócio. E, claro, ela tinha muitas dores. Então, logo eu vi que era um quadro de alta complexidade, e naquela época, eu tinha aqui em Porto Alegre, eu fazia uma parceria com o Dr. Carlos Alberto von Mühlen. Você lembra dele? Sim. Está lá nos Estados Unidos agora. Uhum. E sempre que eu tinha um pepino desse, levava lá para o von Mühlen. E o von Mühlen fez todos os exames, olha, tinha um livro com os exames. Ele foi olhando, não, normal. Aí ele chegou lá nas imunoglobulinas e estava exatamente esse quadro que eu narrei para vocês. Das 4 imunoglobulinas, 3 estavam no limite da normalidade e uma 10% acima. 10% acima. E dava todo aquele quadro daquela mulher. É. Pessoal, já são 9h10. Com isso aqui, então, eu deixo, a não ser que alguém queira falar mais alguma coisa, mas para mim a aula está encerrada. Tá bom? Da minha parte, uma boa noite para todos. Desculpe o atraso, mas foi Não, que é isso. involuntário. O senhor vai estar sempre convidado. Ano que vem eu vou convidar o senhor de novo para participar, que o senhor sempre agrega muito valor aqui às minhas aulas. Ai, meu Deus do céu. Eu tinha que dormir sem essa. Não, por favor. Não faça assim, não. Pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos. Eu agradeço a Deus poder estar no meio de vocês. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Lessara. Obrigado, Vasconcelos. Obrigado, Benedita. Tchau. Boa semana. Agora a gente se encontra só no dia 22, tá bom? Perfeito. 22 a gente de... lá nas disfunções, lá na parte 4 da nossa aula. Ótimo. Forte 23. Abraço a todos. Tchau, Lessara. 23, gente. Falou 22? 22 de setembro. 22 é sexta? Não, 22 é sábado. Ai, meu Deus. 22 é sábado. Ah, perdão, é 23. Aqui é sexta, não, é 23. É 23. É sábado, agora eu vi aqui. Tá certo. Então tá. Dia 23. Só para confirmar, só eu ia no dia errado. Não, dia 23. Tá bom. Boa noite, pessoal. Obrigada, Ivan. Boa noite. Boa noite. Até lá, obrigado.